O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Abrindo o Jornal do Boris, infelizmente, eu anuncio duas mortes de pessoas que participaram da minha vida pessoal e profissional e que dói muito a muita gente porque eram pessoas de ampla participação pública, na imprensa, etc. Um deles é Walter Seneviva. Walter Seneviva era um grande advogado, jornalista, professor de direito e nos abandonou ontem. Repouso em paz, queridíssimo Walter Seneviva. Uma outra morte que eu tomei conhecimento hoje pelo anúncio fúnebre, um jornalista, não há a idade dele na notícia fúnebre, mas ele deve estar beirando os 100 anos. Deveria estar beirando os 100 anos. É o Isaac Jardanovsky. O Isaac Jardanovsky trabalhou comigo quando eu era editor-chefe da Folha. Eu já o encontrei lá, com muitos anos de trabalho, um jornalista criterioso, um jornalista corretíssimo, bom amigo, bom caráter, enfim. Não é porque morreu, não. São duas figuras importantes na vida da imprensa e da ciência jurídica no Brasil. Repousem ambos, queridos, em paz, Walter Seneviva e Isaac Jardanovsky. Tem um outro adeus de um grande artista, está aqui no Estadão, adeus ao Príncipe das Trevas. Deixa eu ver como é que o Estadão fala. Ozzy Osbourne, adeus ao Príncipe das Trevas. O rock perdeu um dos seus ícones. Morto aos 76 anos, Ozzy Osbourne empreendeu o que foi chamado de Big Band to Heavy Metal com o Black Sabbath. A causa da morte não foi divulgada. Ele sofria de Parkinson e enfisema pulmonar. Ele criou um personagem terrível. Eu estou contando isso para quem não acompanha esse tipo de música, uma música que era da juventude daquela época, mas ele brilhava até pouco tempo, até há alguns dias ele deu um show aí que foi internacionalmente divulgado. Mas agora, quando você lê a biografia dele, a vida dele dentro de casa era uma vida muito pacata, muito benigna. Ele era casado há 40 anos com a mesma mulher, tinha um carinho e uma atenção muito grande para com os filhos, era bom marido, bom pai, e não tinha nada a ver com aquela imagem pública que ele projetava de príncipe das trevas, com abordando temas de terror, cemitérios, essas coisas. Enfim, é uma perda muito grande sob o aspecto de um artista que criou, ele é um criador muito grande de gêneros musicais. Olha uma outra foto dele aqui, ó. Você que não viu aqui, deixa eu ver como é que a Folha tratou.
o Príncipe das Trevas, como era conhecido, em show de 1982. Ele arrancou a cabeça de um morcego com a boca. Está aqui, ó. Olha. Mas aí, na vida íntima, pessoal, familiar, ele teve um período, fazia 7, 8 anos que ele tinha abandonado drogas e bebida. Ele teve um período pessoal muito difícil, ele lutou contra essas dependências, se livrou dela e, pelo menos ao que se falava, e ele dizia que há 7 anos ele não tocava numa droga ou bebida. É uma perda, aqueles ídolos internacionais que, enfim, superam as fronteiras, cuja arte, né, supera as fronteiras. Também repousa em paz Ozzy Osbourne. Bom, agora vamos para o nosso inferno político. Olha o Globo. Bolsonaro nega ter descumprido medidas e pede aval a entrevistas. Ex-presidente diz não ter violado restrições impostas por Moraes que tiveram voto contrário de Fux. Bom, é o Brasil, né? O Fux votou contrariamente ao Alexandre de Moraes, que está acostumado muito com votações unânimes, e agora eu vejo que ele é atacado na imprensa porque ele não foi contra o Bolsonaro. Ora bolas, ele é um jurista, é um ministro do Supremo e vota com a consciência dele, manda como ele quiser. E aí, de repente, partiram para cima dele, eu realmente me surpreendi. Enfim, quer dizer, existe um desígnio, uma vontade muito forte que permeia a sociedade de encanar o Bolsonaro. Pode até ser preso, mas, por favor, dentro da lei. Qual a desvantagem? Quando você tem um voto contrário, como o do Fux, sempre fica cabendo o recurso. Unanimidade fecha o caso, né? Fecha qualquer possibilidade de o réu recorrer. E, nesse caso, o réu pode ganhar, não sei o caso específico do Bolsonaro, mas o réu pode ganhar um direito de revisão, enfim, de qualquer saída, de qualquer corredor diferente que a lei possa oferecer. Está aqui, eu vou ler o texto, quer ver? Ex-presidente diz não ter violado restrições impostas por Moraes que tiveram voto contrário de Fux. Aqui entre nós, abrindo, o texto de Moraes, eu não sei se foi ele que escreveu, mas ele assinou. Realmente é um texto confuso, que propõe coisas absurdas. Me surpreende que tenha surgido da cabeça de uma pessoa inteligente. Você pode discordar dele, mas ele é uma pessoa inteligente. Você pode achar até que ele é inteligente para o mal. Mas, pelo amor de Deus, um texto infantil. Vamos lá, quer ver? A defesa de Jair Bolsonaro respondeu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o ex-presidente não violou as medidas cautelares impostas por ele. Moraes havia proibido Bolsonaro de usar as redes sociais, veto que incluía a divulgação por terceiros de entrevistas em suas plataformas. Quer dizer, se alguém divulga, você dá uma entrevista, você está proibido de dar entrevista, você dá entrevista e um inimigo seu publica nas redes, você é o culpado. Isso é de um absurdo.
Eu não estou falando nem jurídico, é um absurdo pessoal. É a mesma coisa que eu soltar uma sentença, não é a mesma coisa, mas está perto. Dizendo, olha, o senhor é proibido, o senhor pode andar, mas não toque os pés no chão. Não toque os pés no chão. Bom, aí eu vou. Anteontem, o ex-presidente fez discurso público na Câmara que foi reproduzido nas redes e motivou a intimação de Moraes. A defesa disse não ter como controlar publicações de terceiros e perguntou se ele estava proibido de dar entrevistas. Ontem, Bolsonaro não teve aparições públicas. O ministro Luiz Fux votou contra as medidas, fechando o placar de 4-1 na primeira turma a favor de cautelares. Então, e os jornais, inclusive aqueles que enfim, têm demonstrado certo rancor contra Bolsonaro, por atitudes que o Bolsonaro teve com eles durante o governo, como o Globo, e aí o próprio Globo, que tem tido uma atitude severa, repito, com o Bolsonaro, acha que ele é culpado, tudo isso, tem um editorial assim, proibir entrevista é indevido e inoportuno. Por que esse editorial? E os outros jornais também seguem essa linha. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. E também é censura. Por quê? Porque você, através do agente, no caso o Bolsonaro, você não permite que o público, que as pessoas, que os assinantes, que os leitores dos jornais e tal, tenham a opinião, cortam a possibilidade de a população, o eleitor, conhecer a opinião de Bolsonaro, o ex-presidente da República. Então está aqui, para se defender de imensa pressão, Supremo não pode atropelar direitos fundamentais. Réu por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro é julgado em meio à indevida pressão de Donald Trump sobre o Supremo Tribunal Federal por meio de tarifas sobre exportações brasileiras e ameaças aos ministros da Corte. Aí historia, né, a história e reclama, grita contra essa decisão, se é que se pode chamar isso de decisão, pela fraqueza do texto e pela confusão, tá? Aí o Globo ainda faz algumas restrições. Por exemplo, no meio do editorial fala: Bolsonaro é um notório manipulador da casta dos piores populistas sul-americanos. Isso não justifica que seja impedido de se manifestar sobre o seu próprio julgamento. Em abril de 2019, Luiz Inácio Lula da Silva, então condenado, deu entrevista quando estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, com a permissão do STF. A decisão de Moraes sobre Bolsonaro é extravagante nesse aspecto. Estou mostrando. Então, aplicada sem restrição, a decisão de Moraes equivale a proibir Bolsonaro de falar com quem quer que seja. Ele não tem como garantir que um desconhecido não usará o celular para gravar a conversa e publicá-la numa rede social. O ex-presidente precisa ser julgado por seus atos e é descabida qualquer tentativa de intimidar o STF. Mas esse julgamento e todos os acontecimentos que o cercam, por suas profundas consequências políticas, têm de ocorrer de forma
pública e acessível a toda a sociedade. Essa transparência será benéfica para o próprio STF. Você vê, o Globo critica e veementemente Bolsonaro, mas grita que ele tem direito, alguns direitos fundamentais que têm que ser respeitados. Olha aí o Estadão. Após o ultimato de Moraes, defesa diz que Bolsonaro vai se calar. A defesa está procurando evitar o pior. O ministro Alexandre de Moraes vai decidir hoje se manda prender ou não o Bolsonaro. Aí tem o editorial do Estadão. Um caso escandaloso de censura. Moraes impede que declarações de Bolsonaro sejam divulgadas em redes sociais, mesmo por terceiros, o que é um evidente abuso de quebra da munição ao vitimismo bolsonarista. Quer dizer, o Estadão e o Globo se insurgem contra uma medida errada e que amanhã pode se voltar contra você e contra mim. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.